Olá pessoal, tudo bem com você? Olha, esse conteúdo eu vou explicar para você como o ser humano ele procrastina na sua própria vida. E o que acontece na vida de algumas pessoas que elas não conseguem prosperar e nem elas mesmas, elas sabem por quê ela não consegue prosperar. Ela diz: eu não entendo, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho e a minha vida não consegue sair do lugar. Quando a Bíblia lhe diz que a nossa briga não é contra a carne e nem contra sangue, por isso você tem que querer aprender sobre as coisas de Deus, para que você encare a realidade e saiba modificar os seus próprios entendimentos para que você possa mudar a sua vida. Quando a Bíblia diz: tirai a trava do teu próprio olho, é para você analisar as suas próprias ações, as suas próprias condutas. É isso que é o difícil, porque a gente se engana com as nossas escolhas. E muitas vezes isso atrapalha na nossa vida por completo, na prosperidade, em várias coisas. Quando você aprende sobre essas referências bíblicas, que a Bíblia não mente, é quando você vê que se a Bíblia não mente na terra, na nossa vida, na nossa frequência um com os outros, com certeza no mundo espiritual é da mesma forma. Você só aprende o que é Deus quando você busca o aprendizado. Então existe um versículo bíblico que diz assim: se você não consegue ser fiel no alheio, quem lhe dará o que é vosso? É isso que Deus pergunta para você. Então, o que acontece na vida de algumas pessoas que elas tentam prosperar e elas não conseguem? São as próprias escolhas que elas fazem durante o dia a dia. É por isso que a Bíblia diz que a sua luta não é contra a carne e nem contra a sangue. É contra ser espiritual. Eu vou lhe dar algum exemplo aqui para você entender que a Bíblia não mente. Se você tem um salão de beleza e você compra produtos para fazer o cabelo das suas clientes, o que acontece quando uma cabeleireira ela não prospera? Ela fica sem entender. Ela diz: eu trabalho bem, eu sou uma boa profissional, trabalho há anos no meu setor e as coisas não decolam, as coisas não andam. Por quê? Tudo a Bíblia ensina que tem um porquê. Ela compra fiado, aí ela compra o produto do representante. Ela começa a usar aquele produto do representante. Veja como o mundo espiritual ele age no ser humano contra ele mesmo. Ela começa a usar aquele produto no cabelo das clientes e elas fazem algumas dívidas pequenas. Quando ela pega no dinheiro, ela começa a pagar as dívidas pequenas. Faz algum empréstimo no banco. E aí, quando chega o dia dela pagar aquele representante, ela não tem o dinheiro de pagar o representante. E aí, automático, quando ela fala que não tem o dinheiro, as coisas já começam a dar errado na vida dela. Porque a Bíblia, ela fala do poder da palavra. Então, ela atrai mal na vida dela. Porque ela diz ao representante: eu não tenho. Então, quando você declara no mundo espiritual: eu não tenho,
as portas começam a fechar, a clientela começa a sumir, as coisas não começam a andar. Esse é um dos motivos. O primeiro. O segundo, o representante começa a gastar combustível atrás do dinheiro dele e aí é automático. Quem é o responsável pelo aquele prejuízo? A cabeleireira. Aí o homem fica andando 2, 3, 4 vezes, 5 vezes pelo mesmo valor. Ali ele já perde o lucro. É isso que acontece. Então, na mente da cabeleireira, ela não faz mal a ninguém. Ela está cometendo vários maus e não percebe. Ela comete o primeiro erro com a boca, quando declara que não tem o dinheiro. Ela está causando um mal na vida do representante, que é na vida do outro. Então, ela não vê as coisas dela começar a girar para frente. Veja que o mundo espiritual, quando a Bíblia diz que se faz aqui, se paga aqui, muitas vezes o ser humano não entende como é que se paga. Tudo que você emite para o outro, você traz para a sua vida. Tudo que você gera consequência na vida de alguém, você traz para a sua própria vida. É isso que o mundo espiritual faz. Veja quantas coisas eu expliquei aqui para você. Sem contar a procrastinação, que as pessoas ficam no telefone, sem fazer nada, assistindo coisas que não agreguem a um conhecimento. As escolhas daquele ser humano se torna errada de todas as formas. Olhe quantos erros ele comete num dia quando ele não observa que está comprando sem poder. Então, na mente daquela pessoa, ela diz assim: mas Deus está vendo que eu não tenho. Olhe como ele mesmo emite o mal na vida dele. Ele diz: Deus está vendo que eu não tenho. Mas quando a Bíblia lhe ensina que você tem que vigiar, é vigiar o quê? É vigiar a sua vida. É vigiar as suas escolhas. Quando a Bíblia fala que não tem como o ser humano viver em dois mundos, é esse tipo de coisas. A pessoa tem que entender que quando você tem escolhas erradas, não tem como você fazer escolhas certas. Não tem como você viver em dois mundos ao mesmo tempo. E aí, o mal que você emite na vida do outro, ela vem para a sua própria vida. É o imediato. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Uma pessoa que é advogada, ela pega causas além do que ela pode cumprir. Ela dá um prazo, um advogado dá um prazo de o cliente de resolver uma coisa dele em 30 dias. Ela sabe que não pode resolver aquilo com 30 dias. Porque mesmo que ele pudesse resolver em 30 dias, se tivesse um atraso que não depende dele, seria 60 ou seria 90. Então, um advogado, ele tem noção do que ele trabalha. Então, ele dá um prazo ao cliente, ele ilude o cliente só para pegar no dinheiro. Ele não trabalha com a verdade. Então, quando a Bíblia diz que quem mente jamais prospera, são esse tipo de escolhas. É o ser humano não olhar o que está fazendo na vida do outro. É olhar apenas para o que está fazendo para você. É como se dissesse assim, mas é a lei do negócio. Então, se ele não aprende a vigiar na própria vida
e não analisar o porquê que a vida dele não decola, o porquê a vida dele não anda, ele nunca vai ver andar. É a história do saquetel furado, que o dinheiro entra, mas a pessoa não vê a prosperidade. Muito bem, ganha, mas não sabe nem o que faz com o dinheiro. Tem pessoas que têm uma batalha espiritual, ela ganha, mas ela perde. No problema da saúde, ela gasta com medicina demais ou gasta com prejuízos demais. E elas acham tudo normal por não entender como o mundo espiritual se movimenta. Eu tenho clientes que me comprou tem uns 2 anos. E o que acontece? Que essa pessoa não paga. Ela diz assim, mas Deus sabe o que eu estou passando. Na cabeça dele, ele diz isso. Mas Deus sabe o que eu estou passando. Mas por que está passando? Uma pessoa que tem uma casa na praia e passa 6 meses, 1 ano sem alugar. Ela de repente começou a perder, foi roubada. Então por que todas as coisas contribuem para que ela não consiga ter o dinheiro? E quando ela pega no dinheiro, algo tem que ela ter mais prioridade, porque vem outras prioridades. Coisas que se queimam dentro de casa, prejuízo no carro, prejuízo na saúde, e ela não associa uma coisa com a outra. E aí, na cabeça da pessoa, ela acha que não paga porque ela não tem. E aí ela não observa pelo mundo espiritual. Por que tudo isso começou a acontecer? Por que tantos prejuízos? Por que as portas parecem que se fechou na minha vida? É isso que Deus quer, que o ser humano tire a trava do olho e observe pela espiritualidade. Que quando a Bíblia se refere em pagar aqui, se faz aqui, se paga aqui, como se paga aqui? Por que a sua vida não anda? É isso que Deus quer que você aprenda. Que nada é por acaso. Deus quer que o ser humano passe pelo problema e aprenda com aquele problema. E não diga, Deus sabe de todas as coisas. Porque se Deus sabe de todas as coisas, da onde a gente tem que buscar ajuda? Para aprender a ouvir e ter direções. Porque as pessoas passam 10 anos, 20 anos na mesma situação, sem observar que a vida não decola como ela quer. Porque não é isso que Deus promete. Deus promete para você que teremos aflições. Por quê? Se Deus fala que teremos aflições, porque a nossa briga é espiritual. Mas Deus ensina na Bíblia o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Para que você não veja tudo de forma naturalmente. E sim, tire a trava do teu olho para que Deus possa entrar na sua vida com providência. É isso que Deus não consegue. Entrar na vida de uma pessoa que ela não consegue observar os mesmos erros. E aí, quando a Bíblia diz que você não consegue viver em 2 mundos, porque quando você se ocupa no errado, como você vai aprender o certo? Não tem como o ser humano conseguir as 2 coisas. O ser humano, ele tem que aprender que a gente aprende com os nossos erros. E se quiser aprender, se não quiser, passa pelos erros e os erros se repetem. Elas entram e saem no problema sem aprender. Eu tenho uma cliente que ela é crente. Eu vou dar um exemplo dela aqui para você. Tem uns 2 anos que eu cobro a ela. Eu cobro de vez em quando.
Mas eu até falei para Deus que não ia cobrar mais. Porque quando eu vou cobrar, eu sinto na minha matéria. Eu sinto a aflição que ela fica quando eu vou cobrar. Tem 2 anos que ela não paga. E aí quando eu vou cobrar, ela tem problemas de saúde. Ela diz que o ladrão tomou a bolsa dela com celular, com documento. Ela é aposentada. E aí ela ficou meses sem conseguir receber, indo atrás, correndo atrás. E eu pergunto a ela, eu fiz essa pergunta a ela. Mulher, você não observa o que você faz de errado? Tem 2 anos que você me comprou e você nunca pôde me pagar. E ela olha para mim e diz, Ju, não me julgue. Você não sabe o que eu passo. E por que a pessoa passa e não aprende? Será que tem 2 anos ocorrendo o mesmo problema na vida dela? Ou vem problemas seguidos, diferentes, e ela não observa? Que ela nunca para dizer, esse mês eu vou pagar a ela. Para Deus, esse tipo de coisa é pior do que um ladrão. Porque quando um ladrão ele vai roubar, ele está arriscando a vida dele, ele está encarando a realidade. Um ser humano que ele não consegue ser fiel no alheio, é isso que a Bíblia diz. Quem lhe dará o que é vosso? Então, a vida dele é um problema sucessivamente atrás do outro. E ele não busca a fonte do problema. De onde vêm esses problemas? Se Deus diz que a nossa luta é espiritual, o ser humano tem que entender que Deus não tem como estar livrando aquele ser humano se ele não observa os próprios erros dele. É isso que acontece no mundo espiritual. E o ser humano erra 3, 4 erros imediatos. São 3, 4 erros consecutivos na mesma sequência diária. Escolhas do que faz, escolhas do que fala, escolhas de atitudes erradas, por não apenas saber vigiar o seu comportamento, as suas decisões e as suas escolhas. E aí a vida financeira dela fica como um sactel furado. O dinheiro entra e sai. E ela não consegue prosperar. Não adianta o ser humano orar e não observar o que ele faz de errado. Se ele não consegue tirar essa trava, é praticamente desnecessário a oração. A oração, não é que eu estou dizendo a você que você não tem que orar. Mas a Bíblia, quando fala vigie, ele diz antes da oração, vigiai e orai. Quer dizer, o vigiar, ele vale mais do que a oração. Porque se tem pessoas que nem oram. Tem pessoas que não oram, mas ela tem uma disciplina de vida, ela vive na lei correta de Deus sem perceber. Então é por isso que as pessoas buscam a Deus e não entendem como o mundo espiritual se movimenta, que joga ela contra ela mesma. E ela não observa que são escolhas erradas, atitudes erradas. Então, como ela não tira a trava, ela ora e não vê. Como diz na Bíblia, meu filho pede errado e por isso não recebe. Pede de forma errada e por isso não vê as suas orações muitas vezes fluir. Não vê resultado na oração, por não perceber aonde ele erra. É isso que Deus ensina, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, para que ajude o YouTube a divulgar esse conteúdo, para você ver que a Bíblia não mente. E somos nós que temos que aprender
a brigar espiritualmente da forma correta, para que Deus entre nas suas decisões diárias. Não adianta orar e fazer tudo errado. Por isso que a Bíblia diz: vigie e ore. É isso que a Bíblia ensina, do vigiar, é observar. Observe as suas escolhas a partir de hoje. Não existe um ponto, uma vírgula na Bíblia que seja desnecessário. E é você que tem que aprender sobre isso, para que Deus entre com providência na sua vida, em todas as áreas. Tá certo? E até o próximo vídeo.